Bom, vamos falar sobre os números. Não vou ser muito formal, mas vai ter algum formalismo. Vamos assim supor que os naturais a gente ganhou de presente, a gente conhece os naturais. Então, os naturais podem começar em 0 ou em 1, digamos, começa em 1, 2, 3, 4, 5. Aí a gente introduz um 0 e diz que o número inteiro é um natural com um menos na frente, sendo que o menos 0 é o próprio 0, alguma coisa assim. E aí define as operações com os inteiros. Por exemplo, a subtração está definida para qualquer par de inteiros, coisa que não estava para os naturais. E tem lá a coisa da regra dos sinais para multiplicação de inteiros. Repara, números negativos não é uma coisa muito bem aceita, até não faz tanto tempo assim. Quer dizer, mesmo no século XIX ainda tinha gente escrevendo livro para explicar por que os números negativos. Mas tudo bem, temos os inteiros. Aí, bom, os racionais são quocientes de dois inteiros, mas na verdade tem diferentes quocientes de números inteiros que podem dar números racionais. Vamos supor que os naturais são os inteiros maiores que 0, então a gente pode pensar assim, ó, um racional é um número da forma P dividido por Q, onde Q é um número natural, portanto não pode ser 0 nessa definição, e P é um número inteiro. Mas acontece que tem, sei lá, 2/3 é igual a 4/9. 1/2 é igual a 5/10. Então você tem, vamos dizer, muitas representações para o mesmo número. Então, uma maneira, vamos dizer, meio pomposa de fazer isso é o seguinte: em vez de fazer isso aqui, a gente escreve assim, PQ, o par ordenado PQ. E, claro, quando a gente escreve o par ordenado PQ, a gente está pensando na fração P sobre Q. E aí a gente define, vamos dizer, uma relação de equivalência. Quando é que PQ é igual a P1Q1, por exemplo. Bom, o que isso significa? Isso aqui é P sobre Q igual a P1 sobre Q1. Pelo que a gente já aprendeu, assim, se é multiplicar por Q1 dos dois lados, o Q1 vezes P1 sobre Q1 vira P1. E aqui você tem Q1PQ. Multiplica por Q dos dois lados, soma esse Q daqui, aparece lá. Então, isso é a mesma coisa que dizer que Q1P é igual a QP1. Bom, então isso daqui, a gente vai dizer que esses dois são equivalentes, ou seja, representam o mesmo número, se isso aqui é verdade. E aí, bom, com isso você diz que ou você vai assim, informalmente, ou você diz que um número racional é uma classe de equivalência de pares em que o primeiro é um número inteiro e o segundo é um número natural. E aí você define as operações pensando assim, por exemplo, se você quiser definir o que é A sobre B mais C sobre D. Bom, você bota no mesmo denominador e faz AD mais BC sobre BD. Então você diz que se um número é representado por A sobre B e outro por C, quer dizer, pelo par AB e outro pelo par CD, então a soma vai ser multiplicada pelo par AD mais BC BD. E aí tem um pequeno detalhe, você tem que provar que se você tiver
outro par que representa o mesmo número aqui, outro par que representa esse mesmo número aqui, então isso aqui vai dar a mesma coisa. Quer dizer, sendo um pouco mais explícito, né? Essa definição, para ela fazer sentido, é preciso que quando A1B1 for equivalente a C1D1, então o A1D1 mais B1C1 B1D1 tem que ser equivalente a esse daqui, né? AD mais BC, BD. E mesma coisa para produto, então tem uma burocracia a fazer para justificar isso que a gente já sabe o que é. Meu objetivo aqui não é fazer a burocracia, é só mostrar como é que ela tem que ser feita, se você precisar fazer, mas acho que não precisa. Então, com isso, a gente tem os números racionais. A gente esquece essa definição e pensa um número racional como sendo uma coisa da forma P sobre Q. Bom, os números racionais, introduzidas as operações, né, a gente sabe o que é somar dois racionais, multiplicar, sabe quando um é maior que o outro. Então eu vou escrever as propriedades, quer dizer, o conjunto dos racionais Q, ele tem uma operação de adição, uma operação de multiplicação e tem uma coisa assim, uma ordem, né? Vou botar a coisa assim. E essas coisas satisfazem algumas propriedades, né? A primeira, A mais B igual a B mais A para todos A e B racionais. Tudo que eu vou começar a omitir esse para todo, tudo que eu disser aqui, a menos que eu esteja me referindo a um número específico, 0, 1 e tal, é para todo mundo. A segunda é que aliás, não vou falar de A vezes B, vou falar ainda existe um zero, número zero, tal que A mais zero, eu vou repetir o zero mais A aqui, para todo A pertencente aqui. Eu vou repetir isso porque não necessariamente isso daqui vale em todas as operações. Quer dizer, tem operações que têm um elemento neutro, mas que não são comutativas. Não vou falar nisso agora. Terceira, que eu devia ter dito antes, devia ser a segunda, é A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Para todos A, B, C e Q. Essa daqui é mais básica do que essa daqui. Quer dizer, você pode ter uma operação que é associativa. Quando a operação não é associativa é meio chato, mas existem. Se você pensar bem, o produto vetorial não é associativo. Bom, tem isso aqui. Aqui, ó, se você tem essa propriedade, vou chamar essa de 3 e essa de 2. Posso fazer uma pergunta, será que existe, que esse zero é único só com essas propriedades aqui? Aliás, como eu escrevi isso aqui, eu nem preciso... Imagina que tenha um segundo zero, tá? Um zero quadrado. Então, você teria A mais zero quadrado igual a zero quadrado mais A para todo A. Olha o que acontece. Se é para todo A, então zero redondo mais zero quadrado é igual a zero quadrado mais zero redondo.
Mas, por outro lado, ó, zero redondo mais zero quadrado, faltou aqui, né? Escrever isso daqui, né? O fato de ser isso aqui não diria mais nada, né? Tá? Então, o zero redondo mais zero quadrado no lugar do A aqui vai dar o A também. O A aqui é o zero quadrado. Então, isso daqui, ó, é isso daqui, mas eu posso botar aqui também. Tá legal? Eu esqueci aqui também, né? Quer dizer, o zero redondo, A mais zero redondo e zero redondo mais A sempre dá A. E A mais zero quadrado e zero quadrado mais A sempre dá A. Quando eu somo o redondo com o quadrado, por um lado vai dar o redondo, porque eu penso esse aqui como A e dá o zero, eu botei, não, tá certo, aí dá o zero redondo. Por outro lado, eu posso pensar esse como A e eu tenho isso aqui. Até peço desculpas por ter enrolado aqui, é tão linda essa demonstração, uma coisa tão simples, talvez a primeira demonstração abstrata que você olha e diz, poxa, que legal. Então, na verdade, quando a gente diz que a operação é associativa e que tem um elemento neutro, automaticamente esse elemento neutro é único. Bom, quarta propriedade é um truque muito legal. Em vez de você definir a subtração, você diz o seguinte, que todo número racional tem um simétrico, quer dizer, o menos ele. Ou seja, para todo A existe menos A, tal que menos A mais A é igual a mais menos A, que é igual a zero. Aqui, de novo, eu repeti isso aqui, porque eu posso depois tentar provar, vou deixar para vocês como exercício, provar que o menos A é único. Assim como eu provei que o zero é único, o menos A também é único. E a ideia, né, é simplesmente supor que se você tem um x, se A mais x é igual a x mais A, que é igual a zero para um outro x qualquer, você faz menos A mais A e soma o x. E aí isso aqui é zero, né? E isso daqui é menos A. Então aqui, esse vai ser zero, vai dar x, esse vai ser zero, vai dar menos A. Então você mostra que o x é menos A. Acabei fazendo. Bom, então a operação de adição e a subtração está incluída aqui, tem essas propriedades. Vou apagar ou simplesmente vou fazer o seguinte, ó. Troca a adição pela multiplicação. A multiplicação também é comutativa. Tem situações em que bastante naturais, em que você tem uma soma que é comutativa e uma multiplicação que não é comutativa. Bom, a existência do elemento neutro, agora da multiplicação, ele é o 1. É legal apagar aqui para ver que é a mesma coisa, né? Tá legal? Estou repetindo, quer dizer, a multiplicação tem as mesmas propriedades. Aqui também, ó, se eu apagar aqui, a multiplicação é associativa, e também essa aqui devia ser a propriedade 2 da multiplicação. Agora, esse 1 daqui, é importante salientar
ele é diferente do zero. Porque se eu não supuser que 1 é diferente de zero, eu posso criar imaginar um conjunto assim que só tem um elemento. É meio exagerado. Então, vou deixar isso aqui estabelecido. Bom, eu não posso dizer isso daqui, né? Eu gostaria de fazer assim, existe um A menos 1, que é o inverso, vou trocar aqui, A menos 1 vezes A, igual a A vezes A menos 1, que é igual a 1. Na verdade, né, o inverso, a divisão, se faz por qualquer número diferente de zero. Então, para todo A pertencente aqui é com A diferente de zero, existe isso aqui. Então, tem um pequeno detalhe, né, na multiplicação, nem todo número tem inverso. Bom, tem uma propriedade que tem que ligar a soma com a multiplicação, que é a distributividade, né? Vamos dizer assim, vamos dizer, essa aqui é a propriedade 1 linha, 3 linha, 2 linha, 4 linha. Vou chamar de 5, na verdade, é a propriedade, vou chamar de 9, né? Porque aqui tem 4 e 4. Essa é a propriedade 9. A multiplicado por B mais C é igual a por B mais A por C para todos A, B e C, os racionais. Repara que aqui, né, os racionais têm uma diferença para os inteiros que está exatamente nessa propriedade aqui. Né? Nos inteiros, nem todo inteiro tem, mesmo não nulo, tem o inverso. Na verdade, qualquer inteiro que seja diferente de menos 1 e de 1, não tem inverso inteiro. Bom, aqui você tem a distributividade. Também devia ter posto do outro lado, mas deixa assim mesmo, né? Como tem a comutatividade. Bom, essas são as propriedades das operações. E tem as propriedades da ordem. Eu vou fazer de uma maneira meio metida besta também, mas que é legalzinha. Em vez da gente dizer diretamente a propriedade da ordem, a gente simplesmente diz que existe um conjunto dos números positivos. Quer dizer, vamos botar assim, propriedade 10, existe P pertencente a Q, tal que se X pertence a Q, então não precisa botar aqui, né? Então, ou X, ou vamos dizer, vou dizer de outra maneira, quer dizer, então, existe P pertencente a Q, tal que Q é igual a P união 0, união, vou botar assim, menos P, onde menos P é igual ao conjunto dos Y pertencentes a Q, tais que menos Y pertence a Q. União aqui disjunta. Quer dizer que cada elemento dos racionais ou está nos... vamos dizer, traduzindo assim, ou é um número positivo, ou é zero, ou menos ele é um número positivo. Tá? Então, esse é o, vamos dizer,
Tá claro? P é o conjunto dos positivos, positivos estritamente positivos. Então, um número racional ou é estritamente positivo, ou menos ele é estritamente positivo, ou então ele é nulo. E aí você tem propriedade 11, na verdade assim, vou tirar isso daqui assim, né? E vou dizer que existe P, não sei se eu botei contido, se eu escrevi pertence, que seria um erro muito grande, né? Existe um P tal que, então vamos escrever aqui, reescrever isso aqui de outra maneira. Se x está em Q, então, ou bem x pertence a P, ou bem x igual a zero, ou bem menos x pertence a P. Tá reformulando o que eu tinha dito antes. 11 é só o seguinte, a soma de dois positivos é positiva e o produto, a 12, o produto de dois positivos é positivo. Então, x e y pertencem a P, implica que x mais y pertence a P. E 12, x e y pertencem a P, implica x, y pertence a P. Com isso, você consegue, vamos dizer, definir o que é ser maior. Definição x maior que y significa x mais menos y pertence a P. Isso aqui, porque eu ainda não escrevi que x menos y é x mais menos y. Tem uma coisa interessante que é provar, vou botar como proposição, x vezes zero igual a zero para todo x pertencente a quê? Tem que ser demonstrado. Está definido que x vezes 1 é igual a x, mas x vezes zero... Então você escreve assim, ó, x vezes zero é igual a x vezes zero mais zero. Agora usa a distributividade, isso é igual a x vezes zero mais x vezes zero, e agora soma o simétrico de x vezes zero dos dois lados e você tem x vezes zero igual a zero. Tá? Tipo de demonstração simplesinha. Eu estou fazendo isso porque os alunos do curso deveriam estar fazendo álgebra 1 nesse momento, mas acho que não estão. Então, a partir daí você prova, né, que, vamos dizer, que se x é maior, se você somar a dos dois lados, mantém a desigualdade, se você multiplicar por um positivo, mantém a desigualdade, se você multiplicar por um negativo, inverte a desigualdade. Essa eu deixo como exercício, até mais trabalhosa talvez, mas acho que menos macetosa agora. Bom, o conjunto dos racionais tem essas propriedades. A gente pode até tomar uma providência, já que a gente já, vamos dizer, um inteiro já mudou, e agora os racionais são pares ordenados, os números naturais, vamos redefinir os naturais aqui dentro, né, tomando fôlego, quer dizer, isso aqui foi uma maneira de você ter uma
ideia mais axiomática dos números. Olha, o conselho assim está na página do curso, mas vamos ter como referência o livro do Spivak, Cálculo Infinitesimal. Para quem só segue o canal, embaixo nas coisas que tem sobre o vídeo, lá na descrição do vídeo, a primeira coisa que tem é o site do curso de Cálculo Infinitesimal 1. E tem, aliás, menção também para o meu site, onde tem outros, inclusive outro curso de Cálculo 1 mais elementar. Bom, então você olha no livro do Spivak, se você tiver dúvidas, se você não conseguir fazer alguma coisa assim. A gente pode redefinir os naturais, já que eles ficaram meio imersos nos pares ordenados, dentro dos racionais, pensando assim, imagina que você começa os naturais por 0 ou por 1. Vamos supor que começa pelo 0, né? Então você pensa assim, os conjuntos... Não, vamos começar pelo 1, já que no outro eu comecei pelo 1. Você diz que um conjunto é indutivo quer dizer, há contido nos racionais se ele tem a seguinte propriedade. A pertence a A, implica que A mais 1 pertence a A. Repara que o conjunto dos naturais tem essa propriedade. Se você tem um natural, ele mais 1 é natural. Mas ele tem um primeiro natural, que pode ser o 0 ou 1. Vamos dizer que os naturais, vamos supor assim que os naturais sejam o 1, 2, 3, etc. Então eu vou dizer que um número é natural. Na verdade, os naturais são a interseção de todos os conjuntos indutivos, que contém o 1. Então eu vou dizer que N pertence a N se N pertence a A, para todo A indutivo, tal que 1 pertence a A. Quer dizer, imagina os conjuntos que contém o 1 e que contém, então, 1 mais 1, 1 mais 1 mais 1, quer dizer, 1 mais 1 é 2 e tal. Repara que existem muitos conjuntos aqui que não são naturais. Se você pegar, por exemplo, um conjunto assim, pegar aqui pegar o intervalo 0, 1. Bom, os racionais são um conjunto indutivo. Se você pegar o número meio, agora pega meio mais 1, e assim sucessivamente. Isso aqui é um conjunto indutivo. Agora, está claro que esse daqui não contém o 1. Mas, por exemplo, se você pegar um meio, 1, 3 meios, 2, esse daqui, ó, tá bonitinho. Ele não é os naturais, mas todo natural está dentro dele. Bom, é uma maneira
de definir os naturais. O importante é que ela está já centrada na ideia que um natural é um conjunto que o conjunto dos naturais é um conjunto que contém o 1, né? E contém n mais 1 sempre que contém n. Então, vamos dizer, por exemplo, todo conjunto indutivo que contém 1 contém 1. Então, o 1 está em todos os conjuntos indutivos que contêm 1. Então, 1 é natural. E se n está em todos os indutivos que contêm 1, então, como ele é indutivo, n mais 1 vai estar em todos os indutivos que contêm 1. Então, se n é natural, n mais 1 é natural. Só pensando nisso rapidamente. Bom, porque eu quero falar dos reais. De qualquer maneira, a referência ao livro do Spivak, ele desenvolve isso em detalhe. Ele não é tão poético como Curran e o Apostol, para começar, mas ele faz lá as continhas, as coisinhas direitinho. Então, eu listei 12 propriedades, né? 4 para adição, 4 para multiplicação, uma juntando a multiplicação com a adição e 3 para ordem. Os racionais têm essas propriedades, e os reais também. Só que os reais e os racionais são diferentes. A gente sabe, nos reais tem raiz de 2 e nos racionais não tem. Ou pelo menos a gente quer. Na verdade, o objetivo aqui é dizer, bom, como é que eu vou construir o conjunto dos reais a partir dos racionais? Então, a questão é essa. Porque é mais ou menos esse o dilema em que os gregos estavam. Eles tinham números que eles entendiam assim, frações como números e tal, mas de repente eles descobriram que tinha comprimentos que deveriam ser números, mas que não correspondiam a nenhum número. Mais ou menos isso. A construção dos números naturais, dos números reais, como a gente já discutiu, é um número real é uma soma infinita, escrita na base 10. Mas é claro que não é tão bonitinho assim a gente dizer que um número real é um número dado pela sua representação na base 10. Mas isso funciona bem. O livro de cálculo do Curran, basicamente, ele trabalha com isso. Mas tem uma construção bem elegante que tem suas raízes num grego chamado Eudoxo. Quando os gregos entraram em parafuso, quem resolveu o parafuso lá foi o Eudoxo, mas ao custo, né, de separar a ideia de número e de grandeza. Então, para os gregos não tinha um número raiz de 2, tinha, vamos dizer, se você tem o lado do quadrado, tem um segmento que corresponde à diagonal do quadrado, mas isso não vai ser dado por um número, não tem um número vezes o lado do quadrado que dá o tamanho dessa diagonal. Eles separaram isso e ficaram mais ou menos por aí. Então isso foi resolvido com a numeração de posição e os decimais infinitos. Mas tem uma versão da segunda metade do século XIX, que é do Dedekind, inspirada na do Eudoxo, que pensa exatamente assim, quer dizer, um número real é um ponto da reta. Pensa assim, que você tem aqui o 0, 1, então você tem os racionais aqui, você
Essa reta está salpicada de números racionais, só que estão faltando pontos aqui. Então a ideia do Dedekind, seguindo o Eudoxo, é o seguinte, bom, em vez de eu dar um número real como uma sequência de racionais, outra maneira seria dar, né, você pensar como, quando você dá uma representação decimal, você está dizendo, quando você para, né, você diz que π é igual a 3,14159, uma coisa assim, que isso continua, você está dizendo que o π, na verdade, ele está entre 3,14159, vou botar um ponto aqui para fazer a diferença em relação à vírgula do intervalo, e 3,1416. É isso que você está dizendo, ele está nesse intervalo aqui. Então, uma outra maneira de pensar um número real seria como um conjunto de intervalos encaixantes. Também é bonito, mas essa ideia aqui é mais simples, porque ela não vai falar em limites, em soma infinita, nada disso. Nem, na verdade, nem infinito. Simplesmente você pensa o seguinte, ó, digamos que você tem um número real aqui, x. Ele pode ser representado por essa semirreta aqui, pelos racionais que são menores do que ele. Tá? Por exemplo, raiz de 2. Raiz de 2 está aqui, e para cá, ó, esse conjunto aqui é o conjunto dos q pertencentes aos racionais, tais que q ao quadrado é menor que 2. Bom, q ao quadrado menor que 2 só vai dar os números entre menos raiz de 2 e raiz de 2. Ou q menor que 0. Quer dizer, o ou aqui inclusivo, quer dizer. Então você tem o q menor que 2 daqui, de menos raiz de 2 a raiz de 2. E o q menor que 0 dá esses para cá. Então quando você junta esses dois, você tem exatamente os números racionais menores que raiz de 2. Bom, mas eu não posso definir o raiz de 2 a partir do raiz de... Quer dizer, até posso aqui, né? Mas eu não posso dizer que são os números menores que raiz de 2. Eu não posso dizer que um número natural é menor, um número real é o conjunto dos números menores do que ele, porque eu não tenho ele. Então, a gente simplesmente considera os intervalos assim, quer dizer, você considera um alfa, o que é um número real? Significa que ele é um conjunto, alfa, é um subconjunto dos racionais. Claro, ele são os racionais que estão aqui para baixo. Segunda coisa, bom, alfa não é vazio. Terceira coisa, o alfa, vou botar aqui, alfa não é os racionais todos. E a quarta coisa, mais importante talvez, é que se Q, vou botar X, né? Se X pertence a alfa e Y é menor que X, ou seja, eu tenho um cara aqui, um Y aqui. Então o Y tem que estar em alfa. O alfa é essa semirreta. Então isso implica que Y pertence a alfa. E vou botar um detalhe que é o seguinte, eu vou supor que esse cara daqui, porque esse cara aqui pode ser um número racional. Quer dizer, quando eu boto essas propriedades aqui, por exemplo, os conjuntos, os
números menores do que zero têm essas propriedades. Mas os menores ou iguais do que zero também têm essas propriedades. Eu não quero que o zero... Imagina que esse cara aqui fosse o zero. Eu não quero que o zero esteja, para ter só um conjunto. Então eu vou pegar os que são estritamente menores. Então eu vou dizer o seguinte, que se A maior ou igual que x para todo x pertencente a alfa, ou seja, se ele está acima de todos os elementos de alfa, mas possivelmente seria igual a algum x, então o A não pertence a alfa. Então, por exemplo, se eu pegar os números racionais menores ou iguais do que zero, não vai estar incluído aqui. Por quê? Bom, está contido em Q, não é vazio, não são os racionais inteiros. Se tiver um cara nesse conjunto e outro menor que ele está no conjunto, mas acontece que zero é maior ou igual do que todos os racionais menores ou iguais que zero. Então ele não poderia estar no conjunto. Eu excluía. Então isso eu vou chamar de um número real. Tá? Ou seja, eu estou dizendo assim, um número real vai ser definido pelo conjunto dos racionais menores do que ele. É uma estupidez assim uma definição super abstrata, mas não tem definição simples para os reais. Ou você diz que um real é uma sequência infinita de algarismos, né? Na verdade é um número natural, um número inteiro, não é? Com uma vírgula e uma sequência infinita de algarismos, e você vai ter que rebolar com isso e definir a soma. É super difícil, o produto mais difícil ainda, mas é aquilo que a gente está acostumado. Ou você diz, não, um número real é uma sequência de números racionais, e aí você tem que ver quais são as sequências que realmente convergem, outras que não vão servir, né? Porque você não pode ter uma sequência que está indo para o infinito, ou um conjunto de pares ordenados, tem diversas maneiras. Essa daqui é simples, você está dizendo que o número real é definido pelos racionais menores do que ele, estritamente menores. Ponto. Claro? Bom, agora é fazer a burocracia. A gente tem que definir soma, produto, elemento neutro, da adição, da multiplicação, a ordem e tal, várias coisas. A burocracia não é complicada. Eu vou deixar para vocês fazerem ou olharem no Spivak. Mas, por exemplo, tem uma coisa que é extremamente simples. Ó. Se você tiver alfa e beta em R, já que eles são intervalos, você sabe que alfa é menor ou igual a beta se alfa está contido em beta. Porque você tem um número, alfa corresponde a esse intervalo para cá, o beta corresponde a esse intervalo para cá, então aqui o alfa é menor ou igual que beta, é exatamente essa semirreta aqui está contida nessa daqui. E claro, alfa é menor que beta, se alfa menor ou igual a beta e alfa é diferente de beta. Então, a ordem é mais fácil definir a ordem do que definir as operações. Então, você pode dizer, ó, 0 é igual ao conjunto dos x pertencentes a Q, tais que
x é menor que zero. Definiu o zero. Agora você tem os positivos. P é igual ao conjunto dos alfa pertencentes a R, tais que alfa é maior que zero. E aí é fácil definir a soma, a multiplicação e tal para números positivos e tal. Mas eu não vou fazer isso. Ou, vamos dizer, você define em geral, quer dizer, o zero, você tem que definir a soma, mostrar que o zero é o neutro da soma, definir o simétrico, depois definir a multiplicação. Bom, o 1, obviamente, né? O 1 vai ser igual ao conjunto dos x pertencentes a Q, tais que x é menor que 1. Aliás, todo número racional vai ser definido como sendo o conjunto dos racionais que são menores do que ele. Como número real, ele passa a ser assim. Como é que a gente definiria a soma? Será que basta somar? Se eu pegar o alfa aqui e o beta aqui. Se eu pegar os números, né, se x é menor que alfa e y é menor que beta, bom, a gente sabe que isso implica que x mais y é menor que alfa mais beta. Então, acho que basta fazer isso, né? Quer dizer, você pega a soma de dois números reais, vai ser, você pega assim, pega o alfa aqui, pega o beta aqui. Então, para fazer o alfa mais beta, você pega x em alfa, y em beta, faz a soma. A questão é só provar o seguinte, que provar, ter claro na nossa cabeça que todo número menor que alfa mais beta vai ser soma de um menor que alfa com um menor que beta. E se você pegar um número menor que alfa e outro menor que beta, e somar vai dar um número menor que alfa mais beta. Então a soma pode ser definida daquela maneira. Deixa os detalhes técnicos. A multiplicação tem um pequeno problema, né? Não vai funcionar assim. Por quê? Porque se você pegar aqui o zero pode estar aqui, por exemplo. Tá? Se você pegar um negativo aqui e multiplicar, vai dar um positivo. E se você pegar um negativo arbitrariamente pequeno e um negativo arbitrariamente pequeno aqui, o produto vai dar um positivo arbitrariamente grande. Então, não vai ser multiplicando assim inocentemente que você vai fazer o produto. Dá uma pensada. Essa burocracia, cada um de nós pode fazer de maneira, não é difícil ter a ideia. Se achar que está complicado, é porque você está enrolado nessa abstração. De qualquer coisa, dá uma olhada no Spivak. Então, recapitulando, nós estamos pensando um número real, definindo um número real pelos racionais que são menores do que ele. E aí, olha só, nós vamos poder provar, a gente tem usado uma coisa, uma propriedade assim de sequências, sem demonstrar, que se você tem uma sequência xn mais 1, etc., uma sequência que vai crescendo, mas que ela nunca passa de um certo número m, então ela tem um limite.
olha só como é que a gente faz o limite. Ó, os xn são esses caras aqui, os xn mais 1 são esses aqui. Então, se você fizer a união, eu vou retornar isso na próxima aula, mas digamos assim, ó, xn é uma sequência. Ela tem a propriedade que xn mais 1 é maior ou igual que xn para todo n. E tem a propriedade, existe um m tal que m maior que xn para todo n. Então isso tem que implicar que existe x, isso aqui são números reais, tal que xn converge para x. Como é que a gente prova isso? Bom, tem que achar o x. Mas o x, ele é óbvio, ele é a união de todos os xn's. Cada um desses é um intervalo. Então, se você juntar essa semirreta com essa, você vai ter exatamente a semirreta dada pelo x. Então, você define x como sendo a união dos xn's. Significa o quê? Isso aqui é o conjunto dos Q tal que existe N com Q no xn. É abstrato, assim, né? Estou dando essa dica para quem está tranquilo com isso. Se você não está ainda confortável com isso, amadurece até a próxima aula. Eu só quero observar que a mesma ideia serve para a gente provar uma propriedade que vai valer nos reais. Essa daqui, por que eu não vou tomar essa? Eu podia dizer, bom, então os reais têm essa propriedade que os racionais não têm. Se eu tenho uma sequência de números reais crescente, limitada superiormente, então ela tem limite. Isso não é verdade nos racionais. Você pode construir uma sequência convergindo para a raiz de 2 e o limite não existe dentro dos racionais. Então, só que uma propriedade assim que não fala em limite de sequência, que é só, porque justamente essa propriedade, essa definição de número real que a gente está dando, não faz nenhuma menção à ideia de limite. E eu vou enunciar a propriedade 13, que é a propriedade chamada propriedade do supremo. O que é a propriedade do supremo? É que se você tem um conjunto X de números reais e esse conjunto tem as seguintes propriedades. X não é vazio. E 2, existe M tal que X menor ou igual que M para todo X pertencente ao Xão. Quer dizer, eu tenho um conjunto de números reais que é limitado. O não vazio é só por uma questão de lógica. Se você pensar o supremo do conjunto vazio, vai ser menos infinito. Mas, então, existe um cara que a gente chama de supremo de x, S, que é o seguinte, o supremo... repara, o conjunto que é limitado superiormente, ele pode não ter um maior elemento.
né? O conjunto dos números menores do que zero não tem um maior número menor que zero. Você pegar um número menor que zero, sempre entre ele e zero, né? Pega metade dele, está entre ele e zero. Então pode não ter o maior elemento, mas o zero é o cara que moralmente é o maior elemento desse cara. Então o supremo do conjunto é o cara que moralmente é o maior elemento do conjunto. É o cara que, se tivesse no conjunto, ele seria o maior. Então esse cara aqui, né, é o supremo de x, a gente nota assim, é o sup de x. O que ele faz? Ele é maior ou igual que todo elemento de x. Então, primeira coisa, S maior ou igual que x para todo x pertencente a x. Quer dizer, como esse M aqui, ele é uma cota superior para o conjunto x. Só que ele é a menor das cotas, entendeu? Mas mais ou menos a ideia é assim, o conjunto x, ele está aqui. Se ele é limitado superiormente, ele pode terminar nesse cara daqui ou não. Quer dizer, esse cara pode estar nele ou não. Mas acontece que, se você pensar os caras que estão acima de x, esses daqui, e aí é importante esse negócio aqui, ó, maior ou igual e não apenas maior, se você pegar os caras que são maiores ou iguais que todos, eles são essa semi-reta aqui, só que esse cara está nessa semi-reta. S é maior ou igual que x para todo x pertencente a x, e 2, se T maior ou igual a x para todo x pertencente a x, então T é maior ou igual do que S. Essa é a ideia, né? Quer dizer, os números reais têm isso. Se você pegar um conjunto limitado, ele não precisa ser cheio aqui, por exemplo, ele pode ser o conjunto dos números da forma, sei lá, o conjunto x tais que x ao quadrado é menor que 2. Né? Por exemplo aqui, x igual ao conjunto dos x pertencentes a R tais que x... Pode ser até dos x pertencentes a Q, tais que x ao quadrado é menor que 2. O 2 não está aqui, não está nesse x, porque ele só tem racionais. Mas ele encosta no 2. Se você pegar a semi-reta dada pelos caras que estão acima dos elementos de x, ela começa no raiz de 2. Esse conjunto encosta no raiz de 2, mas não contém o raiz de 2. Mas os que estão acima dele começam no raiz de 2. Então, como é que a gente demonstra que essa propriedade é verdadeira? Simplesmente você define S é a união de todos os elementos de x. Quer dizer, S é igual ao conjunto dos Q, tais que Q... Aliás, eu falei a união lá no outro, eu falei errado, eu falei a interseção, né? Tais que existe, não sei se eu falei errado, existe x pertencente a x com Q pertencente a esse xzinho. Quer dizer, unir todos esses elementos e dizer, bom, esse cara está aqui, bom, ele está nesse cara daqui. Esse aqui está maior que esse, mas está dentro desse. Então você junta todos esses e esse cara tem essa propriedade. Então, tomando fôlego, não sei se ficou pesado, mas essa é a aula de segunda. Pensa assim, claro que na internet a aula é o dia que você quiser, mas dá uma parada, pensa nas coisas dessa aula, se precisar, olha o livro do Spivak, e vamos retomar essas ideias na próxima aula.